Boa tarde, amigos. Estou aqui de volta para gravar mais um vídeo. Vou trazer para vocês um relato de uma experiência que aconteceu algum tempo atrás, que foi uma das experiências mais longas que eu tive fora do corpo. Uma vivência fora do corpo, uma das mais longas. Desde o meu início, há 40 anos atrás, nessa época, em setembro de 1978, eu tive milhares de experiências fora do corpo, milhares de projeções astrais conscientes e outras em que eu não lembro do momento da saída do corpo, mas logo depois da saída do corpo eu estava plenamente consciente, no pleno domínio de mim mesmo, fazendo aquilo que eu queria. Tive experiências dos dois tipos, né? Os chamados sonhos lúcidos e as projeções, as saídas conscientes. Então foram muitas experiências ao longo desses 40 anos. Algumas curtas, tem experiências de segundos, tem experiências de alguns minutos e tem experiências com horas de duração. Essa que eu vou relatar a vocês, na minha noção de tempo, enquanto estava fora do corpo, ela durou durante horas. Eu um dia, acordado de manhã cedo, indo para o trabalho, indo para a Justiça do Trabalho fazer audiência, dirigindo meu carro, ouvindo CD com as músicas gravadas e ouvindo músicas dos Beatles, ouvindo algumas músicas dos Beatles e solo de guitarra bonito e tal, música de George Harrison, composição de George Harrison, dos Beatles. Eu sempre fui fã, sou até hoje. E comecei a pensar muito em George Harrison naquele momento que eu estava indo para o trabalho, ouvindo as músicas dele, como Why My Guitar Gently Weeps, desculpe o meu inglês, Something e outras mais. E eu naquela viagem, ouvindo as músicas ali de George Harrison, pensei muito nele, considerando o maior guitarrista, tal, para mim, no meu estilo, criatividade e tal. E aí fui, fiz audiência, depois voltei para casa, almocei, trabalhei de tarde, e dormi. De noite, quando eu fui dormir, eu não estava mais pensando em George Harrison. Simplesmente fui dormir, cansado, do dia de trabalho e tal. De repente, estou eu, com a minha esposa, o meu filho caçula, os dois comigo, no mundo espiritual, na porta do que seria, eu sabia que era, a casa de George Harrison, a casa onde ele estava morando no mundo espiritual. Pela minha interpretação, até o final da experiência, eu creio que aquela casa fica numa cidade espiritual, ou como os espíritas chamam também, uma colônia espiritual, eu prefiro uma cidade espiritual, acima da Inglaterra, não aqui no Brasil. Por quê? Porque George Harrison é inglês, a mãe dele inglesa, né? De Liverpool. Não tinha por que ele estar morando, a mãe dele está morando numa cidade espiritual, acima de Salvador, do Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo. Né? E nós estávamos ali na porta de uma casa térrea com uma frente, né? Um jardim, mas não era um jardim gramado, não era bem um jardim. Aquela área da frente era como se fosse acimentada, não era de grama. E veio uma senhora idosa, mas não muito, uma senhora. Eu, do ponto de vista da lembrança do mundo físico, eu não conhecia. Não lembro de ter visto aquele rosto, aquela senhora. Tá? Mas naquele momento que eu estava ali, naquele local, eu sabia que aquela senhora era a mãe de George Harrison, um dos Beatles. Eu sabia que ela era a mãe de George Harrison. E ela veio sorridente, simpática, parecendo que já sabia que a gente ia lá. Não sei.
mas parecia que ela já sabia, nós não éramos estranhos, ou pelo menos ela não viu nenhum incômodo em receber a gente. E ela nos recebeu simpática, sorridente, e abriu o portão e nós entramos. Nos recebeu. Né? Então, para ela não pareceu alguém que iria perturbar a paz ali daquela casa e tal. Até então eu não vi George Harrison. Eu vi essa senhora que eu sabia que era a mãe dele. E nós entramos. E aí eu vi que naquela área da frente da casa, que parecia ser de cimento, havia cadeiras, um círculo. Um círculo, vou dizer um círculo oval, mas era circular. Né? Várias cadeiras assim, mais ou menos circular. E aí, pessoas que eu não conheço, não conhecia, no meio daquelas pessoas, no mesmo lado em que eu sentei, próximo a mim, eu reconheci a figura de George Harrison, um dos guitarristas dos Beatles. Mas George Harrison, que desencarnou, acho que, se não me falha a memória, com 59 anos, e estava com aquela cavanhaque, né? Bigode cavanhaque, aquela barbicha chamada, né? E o cabelo grisalho e tal. Quando ele desencarnou, ele não estava assim. Eu vi George Harrison naquele ambiente, naquela casa, que eu sabia que era a casa da mãe dele. George Harrison estava ali, mas com uma imagem que depois dessa experiência eu fui pesquisar em livros biográficos de George Harrison, livro de fotografias. Eu encontrei um na Saraiva, aqui em Salvador, no Salvador Shopping, um livro grande, cheio de fotografias, tal, desde ele pequenininho, 4, 5 anos, foto da mãe, né, da família e tal, foto tanto preta e branca como colorida. E aí eu encontrei, eu até tirei foto com o meu celular do livro, eu encontrei uma foto de George Harrison, mais ou menos com a idade de 27 anos, mais ou menos com a idade de 27 anos. Era mais ou menos a idade que ele tinha quando os Beatles acabaram, né? Não sei se um pouco mais. Com cabelo grande, não era um cabelo assim, muito liso, aquele cabelo cheio, repartido no meio, mas cheio e comprido, um pouco ondulado, meio castanho, não era o cabelo totalmente preto, também não era louro, mas um cabelo castanho, assim, para um ruivo, e o cabelo grande. Eu encontrei uma foto desse livro, depois da experiência, que era a cara do George Harrison que eu vi lá, dessa experiência falando corpo. Era a cara do George Harrison, aparentando essa faixa aí, beirando os 30 anos. A cara. E só de bigode. Não estava de barba, que George Harrison teve fase de só de bigode, fases com a cara, né, sem barba nenhuma, sem bigode. Tem fase dele com a barbona. Ele veio pelas capas dos discos, né, as várias fases de George Harrison, né, depois de mais velho só, aquele barba com cavanhaque aqui. Mas nessa época, que a foto também mostrava, e que eu vi ali na frente da casa, era só o bigode, só tinha um bigode, nem era um bigode muito cheio, e aquele cabelo grande, volumoso e repartido no meio, né? E não era liso, bem liso. Era a cara do George Harrison com essa idade. Ele desencarnou com 59 anos. Aí a gente já vê como as pessoas que depois que desencarnam, isso eu vejo com frequência, desde 78, pessoas que desencarnam velhinho, cabeça branquinha, e depois você vê com aparência de 20, de 30, de 40, de 50 anos, porque a pessoa, depois de um tempo que desencarna, pode assumir a forma que quiser, pode remoçar, pode mudar fisicamente, assumir qualquer fase da sua vida. Isso eu vejo meu pai, e primos, e tios, e tantas outras pessoas. Com o George Harrison, a mesma coisa. E eu não esperava, eu não estava pensando em nada daquilo. George Harrison aparece dos 27, 30 anos. E aí começa uma conversa ali, as pessoas conversando. Eu até então não tinha falado com ele, não tinha conversado com ele. E aí, de repente, eu mudei de cadeira
e fiquei do lado dele. Aí comecei a conversar com ele, falar né, que eu era fã dos Beatles, comecei a falar da música dele, elogiar a música dele, e falar que John Lennon e Paul McCartney muitas vezes só deixavam botar uma ou duas músicas de George Harrison no disco, que aquilo não era justo e tal. E comecei a ir por aí. E fui conquistando assim uma aproximação, uma afinidade com ele, né, elogiando ele, a guitarra que ele tocava, e fui, até que o papo ficou assim bem agradável, bem tranquilo com ele. Isso aí, o tempo passou, conversando, e várias senhoras ali conversando, e de repente a mãe de George Harrison chamou todo mundo para ir para o quintal da casa, para o fundo da casa, para comer. Aí todo mundo se levantou e fomos para o fundo da casa. No fundo da casa, uma outra área grande, como se fosse um quiosque muito grande. Não é um quiosque, mas uma área coberta, grande, né? Tinha mesa, tinha comida. E aí nós nos sentamos, comemos, as pessoas que estavam ali, todo mundo comeu e tal. E depois de um tempo, isso tudo tempo passando, da conversa, comemos. E depois falaram que iam fazer a chamada sesta, antigamente chamava de sesta, né? Aquela descansada depois do almoço, dormir um pouquinho, cochilar um pouquinho depois do almoço. E muitos países têm isso, né? Alguns ingleses gostam de fazer essa sesta depois de almoço, depois de almoçar. E aí as pessoas foram deitar. Então, eu me recostei lá numa poltrona, meu filho caçula também na outra poltrona, minha esposa em outro lugar, e cada um foi para um canto, e algumas pessoas devem ter ido para a cama, nos quartos. Como a gente era visita lá de fora, a gente não ia para o quarto, para a cama, né? Eram as famílias, talvez outros parentes dele, amigos, e nós sentamos em poltronas, mas em lugares separados, e pegamos no sono. Então, eu dormi, peguei no sono, cochilei, não sei quanto tempo, lá no mundo espiritual, projetado, fora do corpo, eu dormi. Aí depois, não sei de quanto tempo, eu acordei, não deve ter durado muito, porque a sesta é 1 hora, eu muitas vezes faço, depois do almoço, quando eu estou trabalhando em casa, 1 hora no máximo de relógio, aí eu levanto. Tá? Então foi aquele tempinho ali, de repente eu levantei, e aí falei para mim mesmo, vou procurar os meus, minha esposa e meu filho, né? Minha família, os meus, ele fala os meus, minha família. Vou procurar os meus. E aí encontrei meu filho, toquei no ombro dele, acordei ele, encontrei minha esposa, acordei ela. E aí fomos para frente da casa, para aquele pátio onde nós chegamos inicialmente. Chegamos na frente da casa, naquele pátio, e aí eu perguntei a alguém lá, tinha outras pessoas sentadas também naquela mesma cadeira, perguntei por George Harrison, a mãe dele, que eu não tinha visto ali. Aí disseram que eles tinham saído, eles saíram, foram ali. E aí nós sentamos, depois de um tempo, o tempo está passando, depois de um tempo, eu vi chegar a mãe de George Harrison, aquela mesma senhora, agora com uma criança pequena, um menino aparentando aí uns 4, 5 anos de idade, menino. Um porquinho sardento, cabelo curto. E aí eu me levantei, fui até o portão, vi esse menino com a mãe, a criança. Eu sabia, eu não lembrava, eu não lembro, diante dessa experiência, de eu ter visto uma foto de George Harrison, criança de 4, 5 anos, 6 anos. Eu não lembro de ter visto antes. Mas eu, ali, naquele momento, naquela experiência lá, no mundo espiritual, assim como eu sabia quando eu cheguei que aquela senhora era a mãe de George Harrison, como é que eu sabia? Aquela senhora, a mãe de George Harrison, e aquela criança que estava com ela, eu sabia que aquele era George Harrison, que agora, enquanto saiu com a mãe e tal, ele assumiu a forma que ele tinha quando era criança pequena, uma criancinha. Eu sabia que era ele. E aí, uma coisa que às vezes nós adultos fazemos, brincando às vezes com uma criança pequena,
peguei a mão, botei o dedo assim na testa dele, desci assim pelo nariz, até o nariz dele. E ele deu risada, né? Aquela orelhinha meio de abano, com as sardinhas aqui. E eu sabia que aquele era George Harrison, aquela criança. Depois, o mesmo livro que eu vi ele lá, a foto dele com 27 anos mais ou menos, na época eu tirei foto com meu celular, tinha também uma foto de George Harrison criança, e aí eu vi que realmente aquele menino que eu vi lá na minha experiência fora do corpo era a cara, era realmente aquele da foto dele pequeno, na faixa aí de 4, 5, 6 anos. Era aquele menino mesmo. E eu não lembrava de ter visto foto de George Harrison daquela idade, 4, 5 anos. E realmente ele tinha, quando era criança, ele tinha algumas sardinhas aqui no rosto, na maçã do rosto. Então, eu cheguei lá, vi George Harrison aparentando aí 27 para 30 anos, e depois, na mesma experiência, algum tempo depois, algumas horas depois, na minha noção de tempo, lá fora do corpo, o George Harrison com a aparência de criança. Ou seja, ele parece que está lá no mundo espiritual, talvez esteja vivendo, morando com a mãe, na casa da mãe. Não posso afirmar também, que podia estar visitando, não dá para afirmar, né? Mas a sensação que me deu foi essa, de que ele estava lá morando com a mãe. Não tinha muito tempo que George Harrison tinha desencarnado, não tinha muitos anos. E parecia que ele estava vivendo com a mãe. E também vi depois, algumas horas depois, George Harrison, criança, a imagem de criança, ou seja, ele, não só ele regrediu dos 59 que ele tinha mais ou menos quando desencarnou, para os 27, mudou totalmente a aparência, está completamente diferente, como quando saiu com a mãe, ele assumiu uma outra aparência de criança ali de uns 5 anos de idade. Mudou totalmente. Por quê? Porque uma necessidade dele, da mãe, quem sabe? George Harrison saiu de casa muito cedo, muito jovem, com 16 anos já ia com os Beatles para uma cidade, Hamburgo, na Alemanha, né? Cruzava o Canal da Mancha, ia para Hamburgo tocar, com 16 anos de idade, então começou a sair de casa muito cedo. Aí logo em seguida veio a fama, ele ainda era novinho, ele saiu de casa muito cedo, né? Então pode ser que ele, depois do desencarne, ele tenha se afastado dessa coisa de fã, dessa coisa toda. Foram muitos anos fazendo show, né, não poder andar na rua como uma pessoa comum, normal, porque é logo reconhecida, normal, das pessoas muito famosas, como os Beatles, como ainda é Paul McCartney até hoje, né? Então, ele ali com a mãe, talvez ele tenha tido saudade, quem sabe, daquele tempo de criança, está tão distante no tempo, tem vontade de ser criança, ser colocado no colo, ser, né, dengado, né, como a mãe denga, um menino pequeno. Talvez ele tenha sentido essa vontade, essa saudade da infância, da juventude. Isso são conjecturas, eu estou aqui, né, imaginando. Mas essa foi uma das experiências mais longas que eu tive no mundo espiritual. Porque na minha sensação de tempo, isso durou horas, não lembro de todo o tempo da conversa, a conversa foi longa, mas eu estava plenamente consciente da hora que eu me senti no portão da casa, né, até esse momento que George Harrison voltou com a mãe criança, que eu brinquei ali com ele, aí depois eu não lembro mais, não lembro do retorno para o corpo físico, não lembro. Mas esse espaço de tempo, da hora que eu cheguei lá e da hora que eu saí, a sensação de tempo foi de muitas horas. Conversamos muito, comemos, dormi, acordei, conversamos mais, esperei George Harrison. Então a sensação de horas de duração. Durante todo esse tempo, com exceção, claro, do tempo em que eu cochilei lá, que eu dormi, porque aí eu não me lembro nem de sonho, né? Mas tirando esse tempinho que eu dormi lá, antes do sonho, antes de dormir e depois de acordar lá no mundo espiritual, no plano astral, eu estava plenamente consciente, sem interrupção de consciência durante todo esse tempo. Então foram horas de experiência. Tem outras experiências que depois eu vou relatar também, longas, como no meu livro Sanacão, Mestre da Lenha. Tem muitas passagens
longas, né? Na trilogia tem muitas passagens longas. Depois eu vou voltar a outros relatos de outras experiências assim que eu acho que são interessantes, muito espiritual, mostrando como nós podemos encontrar pessoas familiares, parentes, entes queridos, como também podemos encontrar outras pessoas que nós gostamos muito, admiramos muito, como é o meu caso para George Harrison, dos Beatles, né? Uma afinidade muito grande. Na época, em 78, quando eu comecei a sair do corpo, naquela época, e pensando em ir embora para a Índia, larguei faculdade, eu ia embora para a Índia e tal, eu olhava muito a capa do álbum dos Beatles, que é o Abbey Road. Abbey Road, que tem os 4 atravessando a faixa de pedestre na frente do estúdio lá em Londres, e George Harrison com uma barbona, um cabelão escuro, de jeans, mais simples. Eu me identificava muito com ele. Naquela época eu estava com o cabelão também comprido, havia deixado de fazer a barba. A minha barba não era cheia igual a dele, era mais rala, né? Mas eu, o cabelo comprido, a barba, eu andava muito de jeans, calça jeans desbotada, com a camisa branca, né? Um sapato mocassim do mercado modelo. E eu me identificava muito com o George Harrison naquela época, porque ele era o mais espiritual dos Beatles. E eu estava exatamente nessa fase espiritual, filosofia yoga, espiritismo, teosofia, e toda essa caminhada aí espiritual. Então eu me identificava muito com ele. Talvez por isso, e eu lembro que uma vez eu tive um sonho, que eu acho que foi uma experiência fora do corpo, naquela época, 78, 79, e que eu estava com o George Harrison conversando com ele, mas foi muito rápido, foi muito curto. Então eu acredito que até que eu já tenha realmente conhecido ele antes, já tenha estado com ele antes, fora do corpo, muito antes dessa experiência que eu acabei de relatar, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, em breve eu conto mais uma outra experiência, eu vou ter que me abaixar aqui porque o controle caiu no chão, me perdoem, vou ficando por aqui então. Até a próxima experiência. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita paz.